Fala galera, aqui é a equipe Short Trading. E aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje vou mostrar aqui para vocês uma atualização aqui que a gente fez é, recente do Bombini, tá? O indicador Bombini V4, né, que está sendo um sucesso aí, pessoal gostando bastante e vem recomendando aí, né, os usuários. Então a gente sempre preserva aí a opinião dos usuários. E pensando nisso, a gente fez algumas atualizações aí, né, de alguns recursos que foram sugeridos para os nossos usuários que estão lá no nosso grupo do Telegram, né, que enviam para a gente e-mail, que entra em contato com é, outros meios de rede social, como o nosso Instagram também, né, e no próprio YouTube, tá? Então, é, eu já convido vocês aí para entrar no nosso grupo Telegram, que o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? É gratuito, pode entrar lá. Lá a gente passa algumas informações, o pessoal posta resultado, troca algumas ideias sobre os nossos indicadores. Convido também para entrar aqui, né, no Bombini V4 ou no AutoShot e fazer o download aí da versão free para que vocês testem aí e experimentem é, os nossos indicadores aí, beleza? Então é só clicar aqui, baixa a versão free. Na versão free você vai ter que fazer um cadastro aqui no site, mas nada demais, beleza? É, então tá, então para o vídeo não ficar muito longo, eu estou aqui com o Bobine aberto, né? A gente, como eu falei, pegamos algumas sugestões, outras foram ideias nossas mesmo, da equipe Short Trade, e, e aí resolvemos implementar aqui essa atualização aí, que vem com algumas novidades bastante interessantes, tá? Então, eu estou até aberto aqui com algumas modificações com a colinha aqui. Então nós vamos começar aqui, olha, o work time não é mais apenas um intraday. O que isso quer dizer? Então a gente implementou aqui, olha, o work time. Antigamente a gente teria que ativar aqui, né, colocar true para fazer um filtro de entradas por horário. Agora não é mais necessário, basta setar um horário aqui que você quer de iniciar os trades e para parar com a emissão de sinais, que é o stop time e start time, beleza? Então, se você setar um horário aqui, automaticamente o indicador vai reconhecer. Se deixar zerado, ele vai emitir sinais enquanto você estiver com a sua plataforma do MetaTrader 4 aberta, beleza? Outra novidade aqui é o seguinte, a função que a gente tinha antes, né? Essa função vem desde o Bombini V3, a gente tinha uma função aqui que era uma função de break bars, que ela significava o seguinte, ela significava para parar os sinais em um número X de barras. Por exemplo, se eu setasse, colocasse lá 5 barras, ele me desse um sinal. Eu vou pegar aqui uma estratégia que é a Shotgun, que ela dá mais sinais. Então, por exemplo, se ele me deu esse sinal aqui e eu colocasse 10 barras, ele não ia me dar um sinal. Ele funcionava como um filtro de barras, então ele não me dava um sinal nas últimas 10 barras, só me daria das da 11ª barra em diante, tá? Então ele era um filtro de barras para não dar aqueles sinais é, em sequência, né? Então funcionava como um filtro e o pessoal usava bastante, só que a gente alterou para ficar melhor entendimento, a gente colocou então agora o stop trading minutes, né? Que seria o por tempo agora essa parada, né? Então agora é por tempo. Então se a gente quiser depois de um sinal parar, né, filtrar ali por 30 minutos, a gente basta colocar 30 aqui. Então depois de um sinal não seria emitido um sinal nos próximos 30 minutos, caso ocorresse uma condição da estratégia, beleza? Então ele vem com um padrão aqui de 15 minutos, beleza? Então 15 minutos seriam 3 barras de 5 minutos, por exemplo, tá? Então a gente inverteu a lógica aqui para colocar por tempo e não mais por barras, tá? Então essa descrição que a gente vai também divulgar lá no nosso grupo, tá? Então se você não faz parte do grupo, entra lá para você
acompanhar, né, e ter mais fácil. E vamos colocar aqui também na descrição desse vídeo, beleza? Outra função que a gente colocou foi o filtro de tendência, né? O filtro de tendência foi bastante pedido aí por alguns dos nossos usuários. Então, como funciona o filtro de tendência? Eu vou clicar aqui, ó, botão direito, lista de indicadores, vou abrir o menu do indicador, tá? E tem aqui, olha, Trend Filter, né, que seria o filtro de tendência. Então, eu posso ativá-lo, tá? Então, eu posso escolher o período da média, né, da média que vai fazer o filtro de tendências, tá? O deslocamento dela e qual o tipo de média, se é exponencial, se é simples, tá? Se é suavizada, ponderada e o tipo de leitura do preço, tá? Então vem o padrão que é exponencial, que é uma das mais usadas, e o padrão de uma média de 100, que é uma média que filtra bastante tendência, mas nada impede que o usuário coloque aqui o período que ele achar melhor. Então eu vou só ativar ela, tá? Vou deixar aqui ok. A gente vai ver que o seguinte, o que, que vai acontecer? Olha só, ele vai dar sinais somente seguindo a tendência. Viu que os outros sinais eles foram excluídos, sinais contra a tendência. Então ele identificou aqui que a tendência era de alta, só deu sinal de call, tá? Então foi um filtro bastante interessante aí. Olha aqui, a gente tem aqui, lembrando que os sinais, né, desde a primeira versão do Bombini não repintam, então a gente pode ver que teve alguns sinais interessantes aqui na estratégia mais agressiva aí, que é a Short Gale, né? Então a gente vê aqui, ó, opa, deixa eu posso ver aqui. Então essa média ela funciona como um filtro, né? Então ele só vai dar o sinal quando identificar a tendência aí, quando a média virar para cima e o preço ficar acima dela, beleza? Então a gente vê que tem alguns sinais aqui interessantes, né? Que a gente pode entrar em qualquer das estratégias, tá? Então esse filtro funciona em todas as estratégias, a estratégia de suporte e resistência, a estratégia short grid, tá? Então a de suporte e resistência também. Então ela funciona com todas as estratégias aí, é um filtro bem legal, bem interessante, né, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, beleza? Então a gente colocou aqui um detalhe, né, a média será plotada no gráfico dentro do range de data inicial e final. Então se eu tiver dependendo do meu range aqui de data, ele, como eu estou aqui no último mês, né, eu estou com aquele filtro aqui para atualizar para o último mês automaticamente, então ele já está aqui já setado, tá? Então a gente consegue visualizar, né, e ter algumas entradas bem interessantes aqui, tá? Então assim, todas as estratégias funcionam normalmente esse filtro de média, beleza? Então é o filtro de tendência aí que foi adicionado do Bombini, bastante interessante, que o pessoal pode utilizar aí de forma mais eficiente aí nas suas entradas, ok? Outra função bem legal também, que ficou aqui interessante, né? Essa era uma função que a gente já estava planejando colocar, já no lançamento da V4, mas não foi possível, então a gente resolveu implementar agora, que é o seguinte, olha, o tradicional a gente manteve, que é os níveis de suporte e resistência habilitados por time frame. Então se eu coloco aqui, né, para ativar, então ele me deu aqui vários níveis, né, e se eu ativar essa estratégia, o que vai acontecer? E eu aqui com filtro de tendência, então ele vai entrar só falando tendência, então ele só vai dar call. Então quando ele bater nessa resistência aqui, né, que eu já estou com ela ativada, com essa resistência aqui, olha, ele vai só me dar uma entrada de call, beleza? Na verdade, como se fosse uma conta tendência, ele me daria put. Então aqui nesse caso, ele vai me dar só um call quando bater, né, se a tendência permitir, quando bater aqui no suporte, ele vai me dar um call. Se eu desativar a tendência, ele vai me dar uma put aqui quando bater na resistência, né? Então esse é o filtro de tendência, ele tende a filtrar aí
algumas entradas, tá? E a gente manteve aí normalmente os níveis de suporte e resistência automático. Então eu vou até tirar a tendência aqui. Então, vou desativar o filtro de tendência, né, que seria com a média. E aí a gente tem aí os níveis de suporte e resistência tradicionais, né, automáticos, né? A gente manteve aqui também os filtros, né, de barras e distância, normalmente. E agora a novidade é o seguinte: se eu não quiser ter setado aqui o suporte e resistência de forma automática, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente setar manual. Como? Eu posso clicar aqui, olha, para setar um suporte, né, draw sup. Então eu vou clicar aqui e clico no gráfico onde eu quero. Por exemplo, eu quero aqui, ó. Então ele setou para mim lá e vai escrever para mim que é o manual suporte. Então toda vez, como a estratégia de suporte e resistência está ativada, todas as vezes que o preço tocar aqui nesse suporte, ele vai me dar uma entrada de call, tá? Então ele até verdinho aqui vai me dar um call. Se eu não tiver com o filtro de tendência ligado, né, e não atender meu filtro lá de tendência, por exemplo, estiver desligado, ele vai me dar um call. Se eu ligar o filtro de tendência, ele vai analisar a tendência para ver se vale entrar uma call ou não, tá? Se eu quiser uma resistência, eu vou clicar aqui, ó, resistência, e vou setar aqui em cima. Olha só, coloquei uma resistência manualmente ali. Então o preço ele está dentro desse range aqui que eu setei. Então toda vez que tocar no suporte, ele vai me dar uma call. Toda vez que tocar na resistência, ele vai me dar uma put, né? Então aí a gente adicionou, né, o suporte e resistência manual. Para quem gosta aí, é bastante interessante essas entradas, tá? Então para quem tem aí uma técnica mais apurada, né, o pessoal que já conhece um pouco de price action, pode ser interessante. Se eu quiser setar mais suporte, eu posso colocar outro suporte aqui, ó. Então eu clico aqui, né, no meu painel no suporte e clico no gráfico com o botão esquerdo, tá, do mouse. Beleza? A resistência, eu quero pôr mais uma resistência aqui em cima, tá? Aí eu posso pôr outro suporte aqui embaixo, olha onde está o preço, por exemplo. Olha lá, que ele já até me deu um sinal passado que eu coloquei ali em cima ali de onde bateu. E aí ele me deu um sinal, olha lá, porque ele está atravessando o suporte que eu acabei de colocar. Deu um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Beleza? Então eu posso setar aí, tem uma observação, até 10 suportes e resistências. Beleza? Depois disso, o indicador vai pedir para você apagar tudo, mais do que 10, até porque também fica muito confuso, né? Então ele vai pedir para apagar, por exemplo. Então vamos lá, tem ó, suporte 1, 2, 3, vamos pôr no suporte aqui, ó. Vou pôr mais um suporte 4, vou pôr mais outro suporte aqui, o 5, e vou colocando vários suportes, ó. Vamos supor que eu estou, né, setando aqui alguns suportes, né, para a gente ver, ó, o 7, né, o 8, olha lá, o 9, o 10. Aí o indicador me fala que está no máximo já, e eu tenho que clicar na função para zerar aí, tá? O suporte e resistência. Qual que é essa função? Essa função aqui, ó. Eu vou clicar, vai zerar tudo, tá? Então você pode colocar um suporte e zerar ele se você não quer ele ali mais, ó. Opa! Então eu posso zerar. Então eu clico aqui, clico no suporte aqui, cliquei na resistência aqui e posso zerar, beleza? Então aí é uma função muito interessante. Eu tenho certeza que quem opera manual vai se dar muito bem com essa função aí. Para quem opera automático também, ele pode pegar aqui, olha, e fazer uma análise, por exemplo, né, colocar alguns suportes fortes, fazer uma análise de time frame maior. Então, por exemplo, posso olhar aqui um D1, né? Se eu ativar aqui o suporte D1, ele vai setar ali, né? Então nem sempre é tão assertivo, né? O suporte e a resistência do D1. Ele está aqui na resistência mesmo, o D1 aqui bateu, né? Fechou aqui, está começando um novo dia, então ele fechou aqui a resistência, ok. O suporte ele ficou um pouco abaixo, então nem sempre é tão assertivo, né? Isso já é do próprio suporte e resistência, né? Dos cálculos automáticos, né? E aí a gente pode fazer ajustar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui
e clicar, olha, eu vou colocar mais em cima que uma resistência, deixa eu apagar aqui, então eu vou colocar uma resistência aqui, olha, nesse aqui, né, e vou colocar um suporte no final do candle aqui embaixo, olha, o D1, olha lá que legal. Então eu fechei esse candle, vou dar um zoom aqui, olha só, eu coloquei na máxima do dia anterior e na mínima do dia anterior. Então se você não ficou legal, você pode clicar duas vezes, ó, e arrastar ele aqui e colocar em outro lugar, mas eu vou deixar aqui bem na mínima, né, do dia, beleza? Aí eu vou, então esse candle que representa um dia, que eu estou no gráfico diário, né, e vou voltar aqui para o M5, vamos ver aqui, que é quando eu quero fazer as minhas entradas. Então veja que ficou bem distante, né, mas já começou um novo dia, então eu estou na máxima e na mínima aqui, então já é interessante. Então você pode ajustar aí alguns suportes, né, e resistência, pode combinar com os filtros de horários. Por exemplo, se for entrar manual, aliás, desculpa, se for entrar automático, você coloca aqui e filtra no dia, né? É um trabalho diário, gente, não adianta. Se quer ganhar dinheiro no mercado, tem que trabalhar, tem que estudar e trabalhar, né? Não adianta você deixar ali um robô rodando, um indicador, que você vai ganhar dinheiro sozinho, não. Então é interessante que você faça alguns estudos, né? Esses estudos, se ele for diário, os seus resultados serão muito mais consistentes, principalmente no longo prazo, tá? Então eu posso fazer um filtro, eu vou ler aqui que esse par, o EURUSD, ele vai ter notícias lá por volta de horário do MetaTrader, ele vai ter um, sei lá, meio-dia, por exemplo. Então eu vou colocar aqui para só entrar de 001 a 11h59, por exemplo. Então, porque quando tem notícias, tende a não respeitar os suportes de resistência. Então, para essa estratégia é interessante também usar o filtro. Então, eu dou um OK aqui e ele vai respeitar aí esse filtro, né, para dar uns sinais. No próprio MT2, quem utiliza também tem lá filtros de notícias, né, você pode fazer por lá também, né. Então, ficou muito legal. A gente colocou aqui, deixa eu voltar. Então você pode fazer o suporte de resistências manualmente agora, tá? Então, por exemplo, eu gosto de entrar sempre no intervalo de 1 hora, no suporte de resistência de 1 hora. Então eu estou vendo que cada candle desse aqui é de 1 hora. Então você tá aqui, ó. Você tá aqui no suporte aqui nessa região e uma resistência. Eu vou setar, eu tô vendo que tá bem forte. Eu vou deixar ali mesmo, na máxima ali que foi o dia, pra gente verificar, né? Então voltei para o M5, então tá aí, eu tenho um suporte aqui mais acima, né? E tem um suporte aqui embaixo, que está mais acima do diário, né? Tem uma resistência ali que para mim tá interessante, bateu ali, eu vou entrar, vou fazer a operação, beleza? Então essas aí são as novidades, né? Não vou alongar muito. Qualquer dúvida, chama o nosso suporte, que a gente está aí disponível. Lembrando que a gente vê muitas pessoas às vezes testando várias estratégias, né? É claro que às vezes, né, se a pessoa quer ter um resultado imediato, mas a gente recomenda esses testes que sejam feitos em conta demo, né? Estude a ferramenta, entenda, assista nossos vídeos, entenda para que serve cada uma de estratégia, como operar, né? A gente volta e meia repete nos nossos vídeos. Então vou dar uma palhinha rápida aqui. As estratégias short são estratégias que a gente recomenda trabalhar com martingale, né? Então para quem gosta de martingale, essa estratégia pode ser interessante, né? Você pode usar alguns filtros aí, como agora o novo, né? Tem o filtro de volatilidade, que já tinha desde o início da versão. Agora esse novo filtro de tendência aqui também dá outra cara, né, nas entradas. Então, a estratégia short grid é uma estratégia com raras oportunidades, mas bem assertiva. Então, essa é uma estratégia que a gente recomenda fazer, até backtest nela sem utilização de martingale. Então, para desativar o martingale é só entrar no indicador e colocar 0 aqui, tá? Nos passos de martingale, nos steps, beleza? Então, é uma estratégia que a gente recomenda aí fazer uns backtests, que ela é bastante assertiva no longo prazo.
mas necessita de muita paciência, tá? É o que geralmente 99% dos operadores aí, da galera, dos traders, né, não tem, né, paciência. Então ela requer paciência, entra poucos sinais, mas quando entram são bastante assertivos, beleza? E aí ela também é recomendada para se operar com o robô, tá? Com o robô, de forma automática. E a estratégia de suporte e resistência, que é essa que eu acabei de mostrar, que a gente fez um update dela aqui, né? Demos uma melhorada ainda mais nela, que agora o usuário tem a possibilidade de fazer, setar suas próprias linhas de suporte e resistência. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, manda lá no nosso grupo ou por aqui mesmo no YouTube. Ativa o sininho aí para receber nossas novidades. E pode mandar para a gente um e-mail também, né? Está disponível aqui no nosso site, tá? A gente tem aqui os nossos contatos, tá? Nós temos o nosso WhatsApp, né? Então estamos aí à disposição de todo mundo, beleza? Então forte abraço, valeu!